Essa é a previsão para sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. E nós temos aqui nas finanças o eremita. E para a área das finanças, esse dia talvez seja um dia um pouco mais simples, um pouco mais humilde, no sentido de gastos mais minimalistas, mais econômicos até. Pode ser um dia que tenhamos bastante sabedoria para gastar o nosso dinheiro. E em termos de entrada de valores, também talvez seja um dia um pouco mais lento, um pouco mais tranquilo, né? Talvez não hajam grandes movimentações de recebimento, assim, num geral, mas assim, é um dia que traz uma tranquilidade e ao mesmo tempo também talvez vai nos avisar para buscarmos informações confiáveis, principalmente se nós formos fazer algum tipo de negociação, acordo, conversa, ou qualquer tipo, né, de negócio assim que formos fechar ou que esteja relacionado com as finanças. É bom realmente checar as informações com fontes confiáveis ou talvez buscar o conselho de alguém mais sábio, mais que pode realmente orientar em relação a isso, que às vezes tem situações e decisões financeiras que precisam de fato de alguém ali que tem mais conhecimento, que tem mais sabedoria, né, e experiência talvez e que possa dar esse direcionamento nas finanças e nas decisões financeiras. Então, aqui na área profissional, nós temos o sete de espadas. E claro, antes de qualquer coisa, preciso lembrar, porque aqui eu estava olhando essa carta do eremita e pensando, pô, mas é carnaval. Talvez não seja um dia movimentado para o pessoal que trabalha assim, né, em dia útil e tudo mais, vai estar de feriado, então, né? Mas assim, as barraquinhas, né, e os quiosques vão lucrar bastante, né, com o carnaval aqui onde eu moro, por exemplo. Então, por isso que eu lembro sempre que essa é uma tiragem coletiva. Ela é canalizada para nós todos da comunidade. Então, pode ser que alguma coisa ou outra não ressoe significativamente e especificamente. Aí, nesse caso, você vai fazer a sua leitura particular. Inclusive, eu gostaria de fazer uma observação que em algumas redes sociais o link para o meu contato estava quebrado. Em algumas plataformas onde você está ouvindo esse episódio. Então, eu sugiro você dar uma conferida se você tentou em algum desses momentos entrar em contato comigo e não conseguiu porque o link estava quebrado, né? Que aparece o link inválido, o link expirado. Então, entre em contato comigo agora, que tenha certeza que vai funcionar agora o link. E eu peço desculpa para quem tentou entrar em contato comigo para fazer a leitura particular. E conversando a gente consegue saber melhor, eu consigo entender melhor, na verdade, como que eu posso te ajudar através das cartas. Então, entre em contato comigo nesse link que tem aqui na legenda, aqui na descrição, tá? Aqui na área profissional, nós temos o sete de espadas que fala sobre um dia onde talvez tenhamos algumas tarefas para completar que exijam uma atenção minuciosa, um trabalho um pouquinho mais rápido, cuidadoso, discreto, sabe? Pode ser um dia que você tenha que fazer alguma coisa com cuidado, com, por exemplo, né? Aqui no meu trabalho, eu sempre trabalho com velas, incenso e tal. Então, eu tenho que estar sempre, quando eu vou acender aqui a vela aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que ver às vezes quais ervas eu faço, eu consagro as minhas velas todas, né? Então, eu consagro elas com velas e óleos, e aí eu tenho que cuidar bem qual é o tipo de erva, por exemplo, um alecrim. O alecrim, geralmente, ele precisa ser moído, porque na vela ele gera combustão. Então, sabe? Eu tenho que ter cuidado com isso. Então, talvez no seu trabalho aí, vamos supor que você trabalhe com confeitaria ou com cozinha, né? Aí você precisa separar um chantilly ou preparar, fazer um preparo de algo
mas que não pode entrar em contato com outro ingrediente, então tem que ter todo aquele cuidado ali, sabe? Então, não sei se deu para entender. Comenta aqui embaixo depois se você ainda conseguiu entender ou se ficou alguma dúvida também. Mas é esse dia que pode acontecer aí de algum trabalho cuidadoso, minucioso, que precisa ser feito. Olha, também pode ser um dia que você coloque algum projeto em ação, assim, alguma ideia. Pode ser também alguma ideia vantajosa, tá? Talvez precise realmente fazer isso com muita atenção e pode ser que você tenha alguma vantagem nisso, tá? E aí, nesse caso, é bom você prestar atenção em de que forma isso pode te beneficiar e aproveitar isso também de um jeito que não vai comprometer a sua integridade. Porque aqui também tem que prestar atenção nisso, que às vezes você pode estar fazendo uma coisa ali para tirar uma vantagem e isso pode te prejudicar de uma outra forma. Inclusive, pode ser que alguém esteja fazendo isso com você. Então, muito cuidado com quem você confia, cuidado com pessoas que podem ficar de leve trás, de fofoca, conspirando, entendeu? E também é importante, principalmente quem trabalha com até nem precisa ser só os teus colegas. Pode ser que você perceba clientes com essa energia e se depare com pessoas com essa energia, onde, por exemplo, alguém pode tentar levar uma vantagem, alguém pode tentar levar crédito pelo teu trabalho, ou pode tentar de alguma forma, sabe, fazer alguma malandragem, alguma coisinha assim. Então é bem nessa vibe aqui que vem o sete de espadas. E nós chegamos aqui na área amorosa afetiva, que trata das relações nossas com as outras pessoas, com nós mesmos também. E talvez seja um dia que vai trazer uma certa atmosfera um pouco mais fria. Você pode perceber uma certa frieza, assim. Então, é um dia que talvez, inclusive, seja apropriado não ter muita pena, não deixar muito dom para vitimismo, ter um pensamento mais sóbrio, entendeu? Sobre as coisas, ter mais consciência e responsabilidade pelas coisas, sem se deixar levar pelas emoções. Porque aqui, de fato, a Rainha de Espadas ela vai lembrar disso, que não podemos nos deixar levar pelas emoções. E é um dia apropriado, inclusive, para ouvir a voz da razão, da sabedoria, da experiência. Então, assim, é aquele dia para você mandar real para alguém aí que tá te enrolando, que tá te, sabe, que você talvez precise, inclusive pelo conselho que nós temos aqui, justamente, e que fala sobre isso, sobre essa questão de deixar claro as coisas assim, mesmo que pareça negativo, ou que soe negativo, ou que, enfim, tá? Mas é interessante ter essa atitude, essa postura assim, mais fria e calculista, até para você conseguir o que você quer, sabe? Muitas vezes eu fiz várias leituras já de área amorosa, vida amorosa, caminhos amorosos, onde a pessoa precisava ser mais fria para conseguir encontrar o amor da vida dela. Por quê? Porque a pessoa era tão sensível, acabava se deixando levar tanto pelos sentimentos, que ela acabava perdendo a mão, perdia o controle da situação e acabava num relacionamento, em situações e circunstâncias que ela não queria. Só que aí as cartas mostraram que ela na verdade não queria aquilo, mas as decisões que ela fez foram o que levou ela aquilo ali, aquelas relações, entendeu? As decisões que ela fez, as atitudes que ela tomou, as coisas que ela falou, inclusive as coisas que ela não falou, entendeu? Então, tudo isso acabou de fato levando ela para certas situações e muitas vezes é isso, a gente acaba não falando coisas e quando vê tá no meio de uma situação assim, por quê? Porque a gente não ouviu a voz da sabedoria, não não tivemos consciência e responsabilidade e acabamos nos deixando levar pelos sentimentos e pelas emoções. Então, é bom refletir sobre isso hoje. Aí, aqui na saúde, nós temos o mago. Claramente, na saúde, essa energia vai falar sobre algum tipo de preparo que você pode tomar, seja preparo
algum chá, algum suco, alguma coisa, algum suplemento, alguma vitamina, algum mineral que pode melhorar, pode ajudar, pode contribuir de alguma forma. No geral, é um dia que traz uma imunidade boa, principalmente para você que já vem com cuidados constantes, se alimentando bem, e levando uma vida saudável, equilibrada, com escolhas de alimentação, de atividades e rotinas mais saudáveis. Então, é, é um dia assim que no geral é tranquilo assim nesse sentido, tá? Principalmente se você já vem cultivando isso. E no espiritual, aqui na área, na parte espiritual, o mago ele justamente vai falar sobre trabalharmos com as nossas emoções, sobre fazermos alquimia com as experiências que nos acontecem. E aqui eu vou citar um tipo de um tipo de análise e principalmente de método para situações onde a gente precisa fazer isso, de transformar, fazer do limão uma limonada, né? Teve um psicanalista que se chama Carl Jung e ele foi um psicanalista que usou várias metodologias inovadoras e uma delas era a questão da sublimação que ele aplicava e trabalhava com os pacientes dele, que era o seguinte: consistia em justamente fazer essa alquimia, transformar um sentimento, uma situação em algo não produtivo. Veja bem que eu não estou aqui trazendo e repercutindo uma ideia capitalista de produção, porque hoje em dia é tudo isso, né? Ai, tu não pode ficar triste, porque daí tu não vai ficar produtivo, e não é por isso aí. É porque, de fato, aqui a gente percebe que isso é um tipo de energia. Ele concebia isso como uma energia. Ele concebia nós como seres humanos como se fôssemos motorzinhos. E esses motorzinhos, né, numa linguagem assim para explicar para vocês aqui, óbvio, né, uma linguagem mais acessível, mas era para explicar de um jeito fácil assim, é como se a gente fosse motorzinhos e dentro de nós houvessem essas energias. Energias de reações, de ações e tudo mais. E aí, quando por acaso acontecia alguma situação de briga, de conflito ou de ira, por exemplo, ele encaminhava o paciente para algum tipo de esporte, para algum tipo de atividade que exigia, demandava essa energia física. Da mesma forma que em alguns pacientes que sofriam de tristeza, desânimo, depressão, ele fazia essas pessoas, assim, né? Ele encaminhava essas pessoas para expressar através da arte, através de alguma forma, né, da arte, seja por dança, seja por movimentos corporais, ou seja, enfim, de todas as formas, né? Então, é mais ou menos essa ideia que o mago vai trazer espiritualmente para nós, sobre nós trabalharmos com as nossas emoções, fazendo alquimia delas, tanto das experiências, emoções e tudo mais, para poder transformar isso em algo que, 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 que não no sentido produtivo, mas no sentido de sublimar esse sentimento de alguma forma. E é claro que aqui a gente vai tratar de situações específicas, porque talvez você está passando por uma situação que não tem como, né? Você vai dizer, não, Tami, mas isso aqui que eu estou passando não tem como. Aí, claro, eu vou te indicar fazer uma leitura particular, específica. Para fazer essa leitura, entre em contato comigo no link aqui da descrição. Mas a princípio, essa é a nossa questão aqui espiritual que o mago traz. Daí, chegando lá no conselho, a carta do diabo vai falar sobre uma força misteriosa trabalhando e agindo. Inclusive, aqui eu gosto de fazer um pequeno parêntese, que tem muita gente que fala todo ano, gente, todo ano. Você vai entrar lá na rede social e tem alguém dizendo assim: cuidem, por favor, nesse carnaval, porque esse carnaval vai estar diferente, estará com uma energia negativa maior do que todos, não sei o quê. E, na verdade, gente,
A gente precisa lembrar que a questão aqui até da própria carta do diabo que foi difundida como algo que fosse externo, exterior, e muitas vezes a gente percebe, inclusive com essa carta do diabo, que isso parte de nós, do nosso interior, da nossa vontade, ou seja, as forças que podem nos guiar para um falso destino ou para uma situação de fatalidade ou negativa, elas partem da nossa vontade, do nosso desejo. E a gente culpa isso, né? Culpa. Tem pessoas que botam a culpa na Lua, no Sol, em Vênus, né? E tem gente que põe a culpa no diabo, e tá tudo certo. Cada um põe a culpa onde quiser. Mas nós precisamos nos questionar o seguinte: eu não tô aqui para julgar se você vai fazer certo ou errado, ou se você vai ou não vai fazer. Não, eu tô aqui para te dizer o seguinte, e perguntar, na verdade, o preço que você vai pagar por isso vale a pena? Às vezes vale a pena, né? Às vezes a situação pode surgir justamente de uma forma benéfica ou vantajosa para você, mas aí também tem que lembrar que às vezes o que tem de vantagem para você pode dar uma desvantagem para o outro, o que traz um benefício para você pode trazer um prejuízo para o outro. Então tem tudo isso também que você tem que lembrar, que às vezes vão haver consequências. Você está disposto a pagar por elas? Beleza, ótimo, vamos que vamos. Mas às vezes nós precisamos lembrar disso, né? Que a tentação surge, as vontades brotam e surgem, né? Então, aqui eu tô com. Me desculpem que eu tô com coriza da sinusite, porque eu anda muito calor e eu ligo o ventilador e o ventilador me dá uma sinusite sinistra. É exatamente, exatamente isso. Eu passo calor, ligo o ventilador, mas o preço que eu pago é a sinusite, tá entendendo? Então, vai valer a pena? Depende. Se vai valer a pena. Agora, nesse momento, eu tô preferindo ficar suando aqui do que ligar o ventilador e ter a sinusite. É claro que talvez essa comparação, né, da sinusite ali e tal, com essa energia do diabo, ela não esteja da forma que eu gostaria que ela de fato representasse, mas me conta aqui então, nesse espaço aqui dos comentários, se fez sentido, ou até se não fez sentido, ou se você poderia dar um outro exemplo. Você tem algum outro exemplo, algum tipo de conclusão, talvez, para fazer aqui, agregar? Conta aqui, comenta aqui nos comentários. Deixa o like se foi útil para você, ativa as notificações e o sininho para não perder nada. Segue o perfil também para você acompanhar o conteúdo e as previsões. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, um abraço fraterno e até mais.